A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez entramos em sua casa com a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a boa nova da salvação em nossas vidas. Hoje, no 26º domingo do tempo comum, vamos ouvir, ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31, que você pode acompanhar em sua casa com a sua Bíblia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta dos dedos para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, queridos telespectadores, nós temos ouvido e a liturgia assim tem organizado a palavra de Deus para celebrarmos, rezarmos e nos comprometermos as leituras de modo que o enfoque social da palavra de Deus para a vida concreta do povo e de modo especial do povo que sofre, nos levasse a uma reflexão que tirasse-nos um pouco da nossa zona de conforto, um pouco do nosso status quo, um pouco do nosso deixar como está porque sempre foi assim, para que dessemos um passo a mais, até mesmo na proposta das Santas Missões, para que fôssemos uma igreja em saída, proposta do Papa Francisco, proposta de Igreja Vaticano II, para que fôssemos além daquele mundinho em que nós vivemos. E esta parábola de hoje, contada por Jesus, do pobre Lázaro e o rico, não está centrado nem nos 5 irmãos, muito menos na pessoa do Lázaro, mas sim na pessoa do rico. O que a riqueza provoca, consome e deixa como resultado na vida da humanidade quando os bens dados por Deus são desordenados ou não são partilhados de modo devido. Nós, irmãos e irmãs, sabemos que muitas perguntas o Evangelho nos faz, principalmente em relação à vaidade, em relação à pobreza, à humildade, em ter aquilo que é necessário para a nossa vida. Mas no que consiste esse Evangelho de hoje em denunciar? Denunciar a riqueza que extrapola a dignidade humana, gerando assim pobreza, gerando miséria, gerando desigualdade, gerando tudo aquilo que os profetas sempre, em nome de Deus, denunciaram
e gritaram diante da humanidade para que se convertessem e todos tivéssemos vida, vida com dignidade e vida em abundância. Acontece, irmãos e irmãs, que nós temos grandes sinais de partilha, mas também temos grandes sinais de concentração e de geração de miséria e de pobreza. E o grito social do Evangelho passa pela via que o Senhor sempre nos ensinou, a via do amor ao próximo. Quando nós amamos, percebemos que a esmola, a caridade, a misericórdia não é um simples preceito, mas é a ação inteira de uma vida. Ajudar o próximo para que todos tenham aquilo que é necessário para viver e bem viver é evangélico, é da palavra, é vontade de Deus, que todos tenhamos vida e vida em abundância. Santo Agostinho, numa máxima de seus escritos, diz: ama e faz o que quiseres. O amar, irmãos e irmãs, não implica no simples fato de que nós, no nosso tempo, podemos agir de qualquer modo. Podemos agir nas guerras ou mal, pois São Paulo nos orienta muito bem nos seus escritos, dizendo: irmãos, combatei o mal com o bem. Então, se nós amamos, podemos fazer tudo aquilo que quisermos para que o bem vença na vida e na história da humanidade. Porém, este amor ao próximo não pode estar reduzido, irmãos e irmãs, às esmolas nos semáforos. O amor ao próximo deve alargar a nossa visão a ponto de compreendermos que é necessário fazermos alguma coisa pelos mais necessitados e partilhar aquilo que temos também com aqueles que precisam, para que não falte a nós e nem a eles. Não falte a eles e nem a nós. Esta lógica do Evangelho é muito importante para a conversão de nossa vida, pois na parábola diz que o rico recebeu os bens nesta vida e o pobre os males, de modo que o rico morreu e foi enterrado, e o pobre morreu e foi elevado aos céus pelos anjos junto de nosso pai Abraão. A questão está, irmãos e irmãs, no anúncio que ouvimos durante toda a nossa vida. Nenhum de nós pode dizer que nunca ouviu falar do Evangelho ou que nunca ouviu falar das necessidades comprometedoras e exigentes que o Evangelho nos faz. Pelo contrário, sabemos muito bem. E se agimos contrário a isso, é porque não estamos seguindo minimamente o Evangelho. Porém, aquilo que o rico fez pedindo ao Pai que alguém dos mortos voltasse para dizer aos 5 irmãos como é a vida após receber os bens e não partilhar, é um desejo que nós temos também na nossa vida. Acontece que isso já foi fato histórico e de fé na nossa vida. Alguém dos mortos voltou. E voltou para nos dizer que existe vida, vida plena, e é necessário comunhão, conversão e fé para se chegar nesta vida plena. E quem fez isso, sabemos pela nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, que ao ressuscitar, levou consigo todos aqueles que estavam mortos também, seja no pecado, seja nesta vida social que está à beira da falência também de vivermos neste mundo. Acontece, irmãos e irmãs, que nós não podemos desassociar a nossa vida material, vida física, com a nossa vida espiritual. Se estamos mal fisicamente, temos que buscar também a dignidade e o crescimento interno do nosso espírito e de nossa alma, pois nós somos a inteireza do ser criado por Deus. De modo que os bens que recebemos também devem ser bens espirituais e proporcionarmos para os nossos irmãos e irmãs estes bens espirituais. O amor ao próximo consiste em todos termos aquilo que é necessário. Por que as primeiras comunidades conseguiram viver isso de modo tão belo, tão simples e tão verdadeiro? Olhemos o Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, que nos diz a característica dos primeiros cristãos e das primeiras comunidades era esta: vejam como eles se amam, e não havia necessitados entre eles.
Eu sei, irmãos e irmãs, que muitos de nós gostamos de ouvir as belas palavras do Evangelho, mas é preciso também estar com os ouvidos atentos para ouvir as palavras duras do Evangelho que devem nos comprometer. O que o Evangelho de hoje está nos pedindo é que não fechemos o nosso olhar para as questões sociais de nossa cidade, de nossa paróquia, de nosso estado, de nosso país, deste mundo. Saber que a globalização que tanto é falada, a modernidade, a pós-modernidade e até hipermodernidade que já se fala em nosso tempo, nós estamos inseridos nisso tudo. E fechar o olhar para a necessidade dos irmãos e irmãs é fechar o olhar para o próprio Cristo, que sofredor está também presente na vida destes irmãos e irmãs, assim como está na nossa vida também pelos sofrimentos e dificuldades da realidade dura da vida que passamos. Então compreendamos isso, irmãos e irmãs. O amor ao próximo passa também pelo social de nossa vida, de olhar a dignidade e lutar para que todos tenham direito à saúde, ao estudo, para que todos tenham direito ao trabalho, para que todos tenham dignidade em suas vidas. Esta é a vontade de Deus. Que tudo isso não passe de palavras ou até mesmo de promessas políticas, mas que comece a partir de você e de mim, e que cada um de nós, como cristãos e cristãs, possa ter os olhos cada vez mais abertos para a realidade da vida de nossos irmãos e irmãs, e amar o próximo como a nós mesmos, de modo que o exemplo dos Atos dos Apóstolos e das primeiras comunidades ilumine o nosso modo de viver hoje. Que nenhum de nós vivamos naquele tempo era bom, que nenhum de nós vivamos, vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica, que não vivamos o nosso status quo, que não vivamos sempre foi assim, mas que vivamos esta palavra, esta verdade e esta realidade. Não havia necessitados entre eles. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volva para ti o teu olhar e te dê a tua paz, que Ele volva para ti o teu rosto e te cubra com a tua misericórdia. Que o Senhor, o Deus da vida, te abençoe, o Deus que é misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E quero aproveitar, meu irmão, minha irmã, para reiterar o convite que já temos feito nas celebrações, ao final das celebrações eucarísticas, que no dia 7 de outubro vamos ter 2 momentos especiais. A costelada só para eles, costela e viola só para os homens, e a noite só para elas. Um momento especial preparado pela paróquia também, para que as mulheres de nossa comunidade possam se reunir, vão ter o seu momento de oração, mas também se confraternizar, ter um momento de relax, ter um momento lúdico, um momento de alegria, de espontaneidade, de descontração, assim como também os homens de nossa paróquia e comunidade estarão na costela e viola promovido pela nossa paróquia. Então não perca, adquira já o seu convite, o seu ingresso, vamos ajudar, pois também temos um objetivo financeiro com esta festa, de concluirmos as atividades pastorais e também as obras que sempre estamos em nossa paróquia fazendo, e que você sinta-se convidado a participar com alegria, abertura e disposição destes 2 eventos de nossa paróquia. Muito obrigado, que Deus te abençoe e uma semana abençoada a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.